Bom dia, a paz do Senhor para quem é evangélico. Para quem não é evangélico, eu tô lhe dando bom dia, né? E eu vou soltar aqui, no final do vídeo, eu solto o sonho para vocês. Não é porque eu queira segurar vocês no vídeo, não. Eu só quero que vocês escutem primeiro a palavra de Deus. Claro que os sonhos e as visões são importantes, com certeza, não tenho dúvida, entendeu? Porque ela abre o que? Os nossos olhos. Se ela dá detalhada nas Santas Escrituras, ela abre os nossos olhos, né? E outra coisa, o Senhor, nas Santas Escrituras, Ele diz que Ele manda que a gente, o quê? Solte elas para que vocês, o quê? Comecem a crer nele mais ainda, né? Então, creia nas Santas Escrituras e creia nas visões que tá baseada nas Santas Escrituras, entendeu? Bora pra cá? Ó, primeiro, eu vou chamar o ímpio ao arrependimento, né? Vocês têm que confessar ao Senhor. Jesus chamava o povo ao arrependimento. João Batista chamava o povo ao arrependimento. Na vinda do Senhor, o Senhor... Ó, vou falar aqui algo pra vocês. Eu não vou falar, eu vou ler pra vocês sabiam? Glória a Deus. Porque se eu falar, vocês vão ficar com dúvida. Eu não quero deixar dúvida na mente de ninguém. Eu quero que vocês aceitem ele. Vocês compreendam as Santas Escrituras e vocês o quê? Ponham em prática, entendeu? E a Maria, ó, quando o Senhor ressuscitou dentro do mundo dos mortos, a primeira coisa que o Senhor fez foi aparecer para Maria Madalena. Ele não apareceu para os 12 discípulos dele, não. Ele apareceu, 12 não, era 11, né? Porque aquele outro lá já tinha saído, né? Porque ele fez coisas que não devia, né? Então não é mais 12, só era 11, né? Quando Jesus apareceu, era 11 discípulos. O Senhor não apareceu para os 11 discípulos dele. Primeiro ele fez o quê? Primeiro ele apareceu para Maria Madalena. E ele chegou e disse assim, olha... Você está pensando que eu vou ficar falando, né? Eu já sei decorado de tanto eu soltar nos meus vídeos pra vocês. Mas eu não vou falar, não. Eu vou soltar Santas Escrituras pra vocês ver o que é que o Senhor mandou ela fazer, que é a mesma coisa que eu tô fazendo. Primeiro, é porque eu tô chamando vocês do arrependimento. E segundo, porque o Senhor o quê? Antes da vinda do Senhor, tá escrito também nas Santas Escrituras, que o Senhor ia deixar alguém com vocês até o dia da vinda dele. Tá profetizado, tem que se cumprir. Tudo que tem escrito nas Santas Escrituras tem que se cumprir. Que chova, que não chova ou que faça sol. Ou que chova ou que faça sol. Todas as palavras dele se cumprem. Passa o céu, passa a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. Está escrito, sabe que? Em Mateus 24. Mateus 24 e o versículo, aí eu não estou lembrada. Estou lembrada do versículo não. É embaixo da parábola que fala... sobre os sinais da vinda do Senhor. É o último versículozinho, entendeu? Que ele deixa lá para confirmar o quê? A vinda dele, entendeu? Bora pro livro da Maria Madalena? Eu vou soltar para vocês. Deixa eu marcar aqui, porque eu vou marcar, porque eu vou vir já para cá para continuar no vídeo com vocês falando sobre o quê? Vou soltar a palavra do Senhor chamando o povo ao arrependimento e vou soltar o que? A passagem do Senhor aqui falando em João. Já tá em cima, glória a Deus. O Senhor trabalha rapidinho. Tudo dele é maravilhoso, né? Ó. Vou começar do versículo 16, o 17 e o 18, tá bom? Que é ele mandando ela falar com o quê? Com os irmãos. Os irmãos somos que todos nós que estamos o quê? Na congregação reunidos. Todos nós somos irmãos, né? Disse-lhe Jesus... Maria, ela voltando, disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Ele só falou com ela uma vez. E ela ouviu e ela obedeceu. Muitas vezes o Senhor fala com as pessoas milhares de vezes e a pessoa não obedece uma vez, entendeu? O Senhor fala, o Senhor adverte, o Senhor chama a atenção. Nas Santas Escrituras, quando ele quer corrigir uma pessoa dentro da congregação dele, ele chama a atenção dela nas Santas Escrituras. Uma vez, duas vezes, usa pessoas... Mas a pessoa que endurece o coração, não vou escutar, não vou obedecer. E continua, entendeu? No erro. Porque o Senhor, a Santa Escritura é para nos advertir mesmo, entendeu? Bora pra cá? Ó. Já como eu tava falando com vocês, o Senhor fala. O Senhor só falou com ela uma vez, ela escutou ele.
Na hora que ele falou Maria, ela reconheceu. Como está escrito nessa escritura, né? Que o Senhor, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Ela reconheceu a voz dele. Entendeu? Ó. Disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Tá vendo como todos nós somos irmãos? E diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Continuando mais, né? A parte do recado que ela mandou, que o Senhor mandou para os discípulos. E ela foi anunciar. Uns receberam, outros não receberam não. É o que acontece dentro dos templos, quando eu vou soltar o sonho, que Jesus está, as portas que Jesus está voltando, e que a esposa dele tá para sair da terra, as pessoas o que são igual Tomé. Umas ficam com aquela dúvida, né? E é porque eu falo nas Santas Escrituras, ainda fica com aquela dúvida, e tem outras o quê? Que são igual Tomé. Eu só vou crer quando eu ver. Aí então pronto. Aí Deus se ira, Deus fica, Deus não gosta não. E porque eu vou chamar a atenção de vocês também nas Santas Escrituras, a parte de Tomé, que Tomé também não creu não. Tomé, tem muitos Tomé dentro da casa do Senhor, que mesmo assim, escrito, profetizado, ainda não crê. Eu vou crer sim, quando eu ver. Tomé era do mesmo jeito, igualmente esse povo que está na congregação, caminhando com o Senhor, lado a lado, comendo o corpo, bebendo o sangue, caminhando com ele em espírito, dentro dessa congregação. Mas nem mesmo assim vocês creem. Mas bora pra cá, ó. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que via o Senhor e que ele disse estas coisas. Tá vendo? Tá vendo? E eu vou me negar pra vocês, vou dizer, eu vou me negar as visões que o Senhor me concedeu? Vou não, ela tá baseada nas Santas Escrituras. Eu solto a visão, ainda solto as Santas Escrituras pra vocês. Aí se vocês duvidam, aí já é contigo com teu Salvador, né? Porque o Senhor não se agrada de quê? De incredulidade no ser humano, né? Agora eu vou o quê? Vou soltar as Santas Escrituras, ó. Deixa eu ver qual é a parte aqui que Tomé, ele chegou e falou com todas as letras, que não acreditavam. Igual tem muitas pessoas que não creem. Mas também o Senhor diz, numa parte eu tenho certeza, né? E também entendo a vista dessas pessoas, né? Porque o Senhor disse que é só levantar muito falso profeta, com certeza. Mas o que tem detalhado nas Santas Escrituras, vocês devem compreender. Falso profeta é diferente das coisas que ele deixou anunciar nas Santas Escrituras. Falso profeta são aquelas pessoas que se levantam de qualquer jeito, de qualquer forma. Com pouco tempo ela já caiu, entendeu? Por quê? Porque não foi o Senhor que levantou. Quando o Senhor levanta, o Senhor faz questão de sustentar essa pessoa até o dia dele retirar essa pessoa da face da terra. Qual foi os profetas que o Senhor levantou, que o Senhor desamparou eles? Nenhum. Entendeu? Continuando aqui, ó. Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhe, se eu não ver o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o dedo no seu lado do cravo, e não puser a minha mão no lado, de maneira nenhuma eu crerei. Tem muitos Tomé, não acreditou. Tem muitas pessoas que estão só levantando também o quê? Com revelação, com o Senhor o quê? O Senhor concede, porque o Senhor disse aqui na Santa Escritura que ia dar o quê? Muitos sonhos às pessoas, os novos ia dar o quê? Visões. E os velhos, né? Os velhos não, que lá no céu não tem ninguém velho não, vocês podem ter certeza. Vocês estão acima, vocês não vão estar lá no céu desse jeito não, vocês vão estar novo em folha, entendeu? Porque eu já tive sonhos, entendeu? E o que é que eu vou dizer pra vocês? Essas pessoas anciãos, né? Que são mais velhos, né? Na maneira de falar, né? Então, são senhores. Pronto. Essas pessoas, o quê? O Senhor vai dar o quê? Sonhos. E eu aconselho a vocês. Tem sonho de coisas celestiais, coisas que Deus mandou para vocês, para que vocês soltem, para poder ajudar o ministério dele, solta. Não guarda, solta. Entendeu? Agora bora pra cá? Ó. Olha o que foi que ele Tomé estava caminhando com o Senhor e o Senhor disse para ele, ó, eu vou voltar. Igualmente as igrejas dele tá cheias, sabendo que ele vai voltar. E Tomé fez o quê? Tomé disse que não cria nele não. Muitas pessoas também só vão crer nele quando vê. Aí vou ver o Senhor, aí se prostrou no chão perante a ele.
Aí da terra não saiu, né? Se saiu, vai sair para outro canto, né? Então vai ficar para pagar um alto preço, né? Mas bora continuando, ó. E no 8º dia, depois estava outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles, no meio e disse-lhe: a paz esteja convosco. Ele apareceu, né? Ele apareceu assim, né? As portas estão fechadas. Quando eu chego nessa parte aqui, eu me admiro demais. É muito maravilhoso, é muito encantador. Entendeu? As portas estão fechadas, ele, puf, aparece, né? É muito maravilhoso, né? Glória a Deus. Ele só fez saudar os discípulos tudinho. Ele saudou os discípulos tudinho. E olha o que foi que ele fez, ó. Ele foi logo chamar a atenção de Tomé. Igualmente, ele vai chamar a atenção de muitas pessoas agora no dia do arrebatamento. Por causa da incredulidade de vocês e porque vocês não renunciaram, porque vocês não renasceram de novo. Vocês aceitaram, estão caminhando com ele, mas vocês não renunciaram, vocês não deixaram, vocês não morreram aquela velha pessoa e nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aí vocês vão ficar perante a ele, olho a olho, vendo o Messias. Ó, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas creia. Você está vendo como o Senhor repreendeu ele? E vocês vão ver que Deus e o Senhor vai repreender ele novamente de novo. Preste atenção. O Senhor falou com ele. E olha o que foi que ele disse com o Senhor, quando o Senhor falou com ele, ó. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tá vendo como ele reconheceu que o Senhor era Deus, entendeu? Continuando, ó. Disse-lhe Jesus: porque mim... Jesus vai chamar a atenção dele novamente em 2 versículos, ó. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crerdes? Aí parou, botou 2 pontinhos, parou. Tá vendo como o Senhor chamou a atenção dele? Presta bem atenção, presta atenção. Creiam nas coisas que o Senhor sempre falou assim. O Senhor sempre levantou pessoas para o quê? Para ir adiante dele. Ó. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crerdes? Bem-aventurados os que não veem e creiam. O Senhor gosta mais das atitudes daquelas pessoas que não veem e tá crendo nele do que vocês entenderam, entendeu? Vou confirmar mais algo a vocês, que tem alguém com vocês e é o que? A rainha do sul, ela está com vocês porque tá escrito na Bíblia e eu creio, acredito, entendeu? Ela tá no meio de vocês, chamando que o povo ao arrependimento, pregando palavra de que? De arrependimento, igual Jesus, no início do ministério dele. Porque a gente tem que abrir a boca da gente, conforme está escrito nas Santas Escrituras, chamando o povo ao arrependimento de pecado, transformação de vida. Ó. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. O Senhor deu certeza absoluta que vai ficar alguém com vocês vivo até o dia da vinda dele. Por que tanta incredulidade se está escrito? Por que incredulidade? Lê. Não custa nada, é João 21. Qual é o versículo, Meire? É o versículo 22. Começa logo do 21. Começa no 21, que foi o quê? É Pedro interrogando o Senhor sobre esse discípulo que ia ficar com vocês até o dia da vinda dele. Preste atenção. Lê o 21, lê o 22 e lê o 23. O Senhor confirmando em 2 versículos a mesma frase. Ó, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e daquele, que será? Daquele discípulo que ia ficar com vocês vivo até o dia da vinda dele. Entendeu? Ó, preste atenção, eu tô falando bem direitinho com vocês, entendeu? Ó. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Repetiu o versículo novamente.
Agora eu vou para outro versículo, terceiro versículo, ó. Divulgando-se, pois, entre os irmãos, este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Então, preste bem atenção, um discípulo do Senhor tá com vocês até o dia da vinda dele, vivo. Um discípulo do Senhor vai permanecer vivo até o dia do arrebatamento. Tá aqui escrito, tá profetizado. E já se cumpriu. Essa profecia aqui, ela já se cumpriu, já tá no meio de vocês. Mais algo eu vou dizer pra vocês. Vou repetir eu vou falar novamente, né? Porque eu parei, ó. Mas vou repetir o versículo novamente, ó. Divulgando-se, pois, entre os irmãos, este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Preste atenção. Jesus disse que lá no céu não entra carne e nem tampouco entra sangue, entendeu? Ó. Mas eu não vou ler esse versículo pra vocês, não. Vocês procuram na Bíblia, tem. Estão procurando na internet que tem. Ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, então, Jesus já confirmou que lá no céu não entra carne nem entra sangue. Nesse versículo aqui, o Senhor já confirmou que essa pessoa vai ficar viva só até o dia do arrebatamento. Chegou no dia do arrebatamento, o Senhor vai tirar essa pessoa da face da terra. Vai levar ela pra glória, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Nesse dia sairei, nesse dia subirei ao céu com o meu Senhor. Ele vai passar eu no Jordão. Ele vai passar eu no Jordão. Glória a Deus. É uma fé medonha no Senhor, né não? Quero que todos vocês sejam assim igual eu. Tenha fé nele e largue tudo para vocês ganhar o reino do céu com ele. Com ele não, porque é dele, né? Para vocês estar com ele. Ganhar o reino do céu para estar com ele, entendeu? Ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Jesus repete a mesma frase. Vocês entenderam? Glória a Deus. Encerrei pra vocês. Agora eu vou pra parte lá de onde eu tava conversando com vocês, né? Que eu tô chamando o povo. Vou falar logo do outro versículo, né? A parte de João, é de João chamando, é em Mateus. João e Jesus, é os dois juntinhos, chamando o que? O povo ao arrependimento. Igualmente o que? Igualmente a Rainha do Sul, chamando o que? O povo ao arrependimento. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês, povo pro ímpio, aquela pessoa que não aceitou Jesus, procura uma igreja, procura um tempo evangélico, colhe a salvação da tua alma. Colhe a salvação da tua alma. Do mesmo jeito eu digo para o quê? Para o povo evangélico. Vocês conserta os teus caminhos, conserta os caminhos de vocês com o nosso Salvador. Não seja igual que as 5 virgens que vão ser deixadas para trás, não. Conserta o teu caminho. O Senhor não veio, a chance é a oportunidade. Mas no dia da vinda dele, não vai ter chance e oportunidade para ninguém, não. Vão ser tirados da terra. Ou estando preparados, ou não estando preparados, vão ser retirados da terra. E outros vão ser deixados para trás. Pelo que eu entendo nas Santas Escrituras, é 3 tipos de pessoas. As 5 que vão ser deixadas para trás, para levar uns bons açoites. E o quê? E os que vão ser tirados para ser lançados na fornalha de fogo, como está escrito, que eu já li esse versículo várias vezes para vocês. Se eu pegar aqui, eu vou soltar novamente. Deixa eu ver aqui se ele está aqui, glória a Deus. Primeiro eu vou soltar aqui que está escrito no livro de Apocalipse, naquela pessoa que o Senhor ama, no anjo que ele a ama, que é a esposa dele. Deixa eu falar logo aqui para vocês, ó. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escuta, escuta. Escuta, tá escrito, tá profetizado, escuta, entendeu? É o Espírito e o que? E a esposa. Diz, vem. Vem por quê? Porque tá o Espírito, ó, esse versículo que tá escrito lá no livro do Apocalipse, vem. O Espírito e a esposa diz, vem, porque o Espírito tá na terra, que é o Consolador, e a esposa também. Por isso que então, ele tá dizendo assim, o Espírito e a esposa diz, vem. Então, que todos os dois estão na terra, tanto o Consolador
como a esposa do Senhor está na terra, ela tá prestes a ser tirada. E com ela o Senhor quer levar os convidados, justamente das festas das bodas do Cordeiro, entendeu? Aí tu vai jogar fora o teu convite, por causa de quê? Por causa das coisas desse mundo? Presta atenção. Continuando aqui. Ah, deixa eu ler aqui, né, que eu tava falando que eu ia ler pra você. Se eu encontrar, né, porque... deixa eu ver se eu pego um aqui. Vocês me desculpa a minha arrumação que eu ia fazendo. Eu disse pra vocês que ia ser lançado no lago de fogo, não foi? Tá escrito nas Santas Escrituras, só que eu vou ler agora o versículo, vou soltar o livro pra vocês dizerem se ela tá falando isso, porque ela quer da boca dela. Não é não. Tá escrito, vou ler aqui, ó. É Mateus 13, e o versículo 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherá do seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Um canto desse é bom? Por isso que eu digo a vocês, cuidado, esteja vigilante, 24 horas vigilando, entendeu? O Senhor está às portas, o cordeiro está às portas. Não deixe a salvação de vocês para vocês decidir. Glória a Deus. No último momento, não deixe. Porque aquele homem que estava do lado do Senhor na cruz do Calvário, ele teve uma oportunidade. No dia do arrebatamento, ninguém vai ter oportunidade. Por quê? Porque aquele dia, o dia do Senhor, está fazendo a justiça dele aqui na face da terra, entendeu? Vocês vigiem, se consertar antes. Por isso que tem aquele versículo nas Santas Escrituras: tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. Tirai o tropeço do meio do caminho do meu povo. Entendeu? Na mensagem que eu entrego pra vocês, né? Agora, bora continuar? Agora vai ser a parte do Senhor chamando o povo ao arrependimento. Agora é o Senhor. Foi João Batista chamando, né? E o que? A Rainha do Sul, que é a esposa do Senhor que tá na terra, ela também chama o povo ao arrependimento. Tá lá escrito, lá no livro de Mateus mesmo. Eu vou soltar ela. Mateus não, é de Lucas, lá no Lucas 12. Tá escrito, ela chamando o povo ao arrependimento, junto com os homens dessa geração. E esses homens dessa geração, que ela tá chamando junto com ele, é o que? Os homens de Nevi. Também solto essa passagem para vocês, para que vocês compreendam as Santas Escrituras. Bora? O Senhor, nós estamos o quê? Nós estamos na região da sombra da morte. Abaixo o Senhor aparece lá no céu. Muitas pessoas vão ser retiradas da terra. Uns para pagar um alto preço. Outros para o quê? Herdar o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Bora. O povo assentado em treva viu uma grande luz. É a luz que nós vamos ver no céu. O Senhor, em cima das nuvens, lá no céu. Aquela resplendor dele, lindo, maravilhoso. O homem maravilhoso é o nosso guerrilheiro. Ele é um guerrilheiro, entendeu? Nunca perdeu uma batalha, né? E para os que estão assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Olha, a nossa salvação é o Messias. A nossa salvação se encontra no Senhor, Deus dos exércitos, entendeu? Bora? Agora eu vou falar as palavras dele. Eu vou repetir as palavras do meu esposo. Dizer assim, bem declaradamente. Desde então começou Jesus, glória a Deus, Cristo Messias. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Olha, do mesmo jeito eu digo a vocês, arrependei vós, porque o Senhor vai tirar esse reino da terra e vai levar para o céu, para nos dar por herança o que está preparado. Mary, fala esse versículo para nós, vou falar para vocês agora, bora para cá. Para nós ir, para nós saber onde é, para a gente ler também? Pois então, se apega nele, se apega. Tá em cima. Mateus 25 e o versículo 34. Nós vamos possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por isso que a esposa do Senhor chama todos ao arrependimento. O ímpio, o católico
E o quê? E o povo evangélico que estão com falha com ele, vocês pensam que vocês não estão com falha perante a ele. Por isso que eu falo com vocês, arrependei vós também. Por quê? Porque o Senhor quer um povo santo e redimido, lavado pelo sangue dele. Sem nada do mundo. O Senhor pede que vocês se apeguem às coisas dos celestiais, não às coisas desse mundo. As coisas desse mundo vai passar justamente com ele. Esse mundo vai passar. Justamente com ele vai passar todas essas coisas, entendeu? Bora pra cá? Eu tô falando porque tá escrito. Tá escrito que eu acabei de dizer pra vocês, tá bom? Mas eu tô falando sobre outro assunto com vocês. Sobre o quê? O que nós vamos herdar por herança. Vocês querem saber? Vou soltar pra vocês agora. O rei. Vocês sabem que o rei é o Senhor, né? Então, ó. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu pai. Possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino está nos esperando desde o tempo de Adão e de Eva. Esse reino aqui está nos esperando. Foi por isso que o Senhor veio para a terra, para nos redimir, para nos levar para lá. Cujo muitas pessoas não querem. Prefere viver com desobediência perante a face do Senhor do que se redimir para ir para a glória. Não, eu vou ficar assim, quer estar assim, vou ficar assim. Sem o quê? Sem querer obedecer o Senhor. E o Senhor veio, pagou um preço para te levar para lá. Por que tanta rejeição? E vocês sabem que pra gente expulsar, a gente tem que ter renúncia. Renunciar. Renunciar batom, renunciar unha pintada, renunciar salto alto, renunciar as vestes de qualquer jeito, de qualquer forma. Essas saias lascadas. Vocês sabem, até que eu fico já assungando, né? Então, esses vestes, né? Que não são conforme a vontade de Deus. Porque até das nossas vestes o Senhor fala nas Santas Escrituras. Por que não obedecer? E ele ainda diz, fala das nossas vestes e ainda fala que a gente tem que se comportar com pudor. Tá escrito, tá escrito. Se você ver os meus vídeos, vocês vão ver que estão escritos. Porque eu só abro a minha boca para dizer as coisas que estão escritas. Deus não se agrada que das irmãs, o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. O Senhor não se agrada de maquiagem dentro do templo dele. Vocês me odeiam porque eu rebato isso com vocês. Mas eu rebato, sabe por quê? Através dele. Através dele, porque antes eu também usava batom. Quando eu não estava na casa do Senhor. Na igreja dele eu nunca fiz isso, porque eu vi que a minha mãe jamais fazia isso, entendeu? Mas quando eu estava no meio do mundo, eu usava batom, eu passava um pozinho, tá entendendo? Nem pó não passava. Eu gostava de passar, né, lápis, né? Que antes, agora existe outras coisas, né? Existe um negócio que a gente bota que fica, né, então. Então, eu fazia também essas coisas. Mas o Senhor disse assim, não te quero com essas coisas não me pertencem, essas coisas pertencem ao inimigo, o maligno que está lá no mundo. Tirava de cima de ti, pois na mesma hora eu obedeci. Porque vai mais o sacrifício que ele pagou por mim lá na cruz do Calvário do que essas coisas que estão aqui na face da terra. Para mim, o mais importante, para minha vida, o mais importante foi o que ele fez por mim lá na cruz do Calvário. As dores que ele sentiu, a humilhação que ele passou e o quê? E o sofrimento que o Senhor passou pregando em cidade, em aldeia, a pé, com fome, com sede. Tá certo que tinha pessoas que tinham as mulheres que se chegaram a ele, que sustentavam o ministério do Senhor, glória a Deus. Mas vocês sabem naquele tempo antigo que para a pessoa sair de uma aldeia para outra, não existia mercantil em toda a esquina, né? Um deserto, vocês sabem como é que é. Então, principalmente naquele canto lá, né, que a gente vê pela televisão, sabe como é que é. Então, tá certo que talvez, né, as mulheres compravam e levavam, né? E caminhava com o Senhor, né? E levava, fazia, entendeu? Mas eu sei que foi um caminho sofrido. Não fico imaginando nada assim, porque eles passavam o quê? Glória a Deus que o Senhor estava com ele, né? Então, mas o que o nosso Senhor sofreu muito. E os discípulos também. Por que estão jogando fora o quê? O que está escrito na Santa Escritura? Quando eu passo por cima, eu não estou levando a sério nem o sacrifício do meu Senhor, nem o sacrifício do que os outros fizeram também, para nos trazer esse evangelho. Porque o nosso Salvador, ele foi morto por causa desse evangelho. Os 12 discípulos dele foram mortos por causa desse evangelho. Entendeu? Quantos cristãos daquele tempo não morreram por causa do evangelho para poder trazer essa palavra até nos dias de hoje? Quantas pessoas não já perderam a vida por causa do evangelho? Quantas pessoas aí em redor do mundo não estão perdendo a vida por causa dessa palavra aqui, santa? Essa aqui, a Santa Escritura, é uma palavra santa, entendeu? Pois então, sim. E ela tá para ser retirada da terra. Ela tá para ser retirada da terra, entendeu? E vocês o quê?
Guarda o que vocês têm. Ele é o teu tesouro, como ele é o meu. O Senhor, o Deus de Israel, eu aceitei Jesus como suficiente salvador da minha vida. Ele é o meu tesouro, ele é o meu esposo, ele é ele é tudo de bom na minha vida, é o Senhor. Entendeu? Ele, o Senhor dos exércitos de anjos, entendeu? O meu salvador. Encerrei pra vocês, né? Agora bora pra outro canto, né? Eu vou soltar esse vídeo enquanto tá curtindo, né? Pra depois fazer outro. É porque os meus vídeos eu gosto de explicar as coisas a vocês só nas das escrituras. Para que não haja dúvida. E o Senhor que precisa de pessoas. O Senhor precisa de pessoas que levam a palavra dele verdadeiramente do jeito que os discípulos pregavam. Tem que pregar com amor, sei sim, com certeza. Mas o Senhor pregava com amor, mas o Senhor também pregava com dureza. Porque se ele não pregasse com dureza, o Senhor ainda estava vivo até nos dias de hoje, entendeu? E ele sempre pregou o quê? Ele sempre pregou do jeito que é para ser pregado, entendeu? Foi por isso que ele foi morto, foi pelo evangelho, para trazer a palavra dele. Quando o Senhor estava no templo dele, na hora que ele estava no templo dele, que ele disse assim... Os fariseus, né, interrogando ele, que ele chegou e disse assim: eu e o Pai somos um. Na mesma hora eles não quiseram matar o Senhor. Por que eles quiseram matar o Senhor se eles eram evangélicos? Se eles eram crentes, se eles acreditavam em Deus? Por quê? Cadê o amor? Cadê o amor que eles tinham? Por isso que eu digo a vocês, a palavra do Senhor sempre foi assim. Entendeu? Bora pra cá? Ó. E o Senhor não repreende nenhuma das pessoas que se levantam para proclamar o evangelho e levar a palavra dele, não. Leva a palavra dele nas redes sociais, que ele vai te pagar o que tu tá fazendo por ele nas redes sociais. Porque tá escrito. E eu provo para vocês, porque eu já li. Quer dizer que pra mim, ele já me pagou. Ele pagou o que eu tô fazendo hoje pra ele, ele já me pagou. Lá na cruz do Calvário, ele me pagou. Se ele quiser me coroar, ele pode me coroar, não tem nenhum problema, que eu aceito tudo que vem dele. Mas ele já fez o bastante por mim, foi de me dar a minha salvação, entendeu? Ele quiser me coroar, glória a Deus se eu receber a minha coroa, mas o que ele está escrito na escritura que ele vai nos pagar. Mas aqui, eu não consigo pagar o que ele fez por mim na cruz do Calvário, nem que eu passe a minha vida inteira pregando o evangelho. Eu ainda, nem que eu morresse pelo amor do evangelho, eu ainda não pagava o que ele sofreu por mim lá na cruz do Calvário. O choro que ele chorou, a aflição que ele teve que suportar, as humilhação, o cuspe no rosto dele, né? Cuspiram no rosto dele, né? Então, vedaram ele, entendeu? Por isso que eu digo, não empateis não, porque o Senhor, o dono da palavra, ele não empata. Ele não empata de ninguém pregar o evangelho, entendeu? E tá faltando o quê? Pessoas para levar a palavra dele abertamente do jeito que deve ser. Pregando igualmente tem que ser, entendeu? Ó, e respondeu João, discípulo dele, ó. E respondeu João é Pedro, né? Então, ó. Disse, mestre, ó, ele falou com o Senhor, mestre, que em teu nome expulsa os demônios e lhe proibi, porque não te segue conosco. Tá vendo? Ele não seguiu o Senhor, mas ele o que? Ele fazia a obra do Senhor na terra. Preste atenção que o Senhor vai repreender ele. Porque eles fizeram o que? Eles quiseram proibir. Não proíba. Deixa a palavra do Senhor ser espalhada no meio do mundo. Não proíba. Levanta mais pessoas para levar a nossa palavra do Senhor, entendeu? A nossa não, né? A palavra do meu amado, entendeu? Ó, e disse-lhe Jesus, não proíbas, entendeu? Olha a palavra dele, ó. Não proíba. Deixa. Se tu não tem coragem, deixa os outros levar. A palavra do Senhor. Prega o arrependimento, porque o Senhor está na tua frente, entendeu? E Jesus lhe disse, não proíba, porque quem não é contra nós, é por nós. Tá vendo? Não proíba. Quem não é contra o Senhor, é a favor do Senhor. Não proíba. Eu vou proibir alguém de anunciar que o Senhor o quê? Que o Senhor vai nos levar da face da terra. Tem pessoas que fica falando que até as visões que o Senhor dá, por isso que eu digo a vocês que têm sonhos, visões, solta, não guarda. Se for para ajudar no ministério do meu Senhor, não guarda, solta. É revelação divina, solta. Agora eu já vi uma que não era. E eu prestei atenção nos detalhes, porque eu entendo as coisas do meu amado. E eu vi que essa não era. Porque eu conheço as coisas dele. Como é que uma esposa não conhece o seu esposo?
né? Principalmente nas Santas Escrituras. Mas pode vir o levante que vir perante o ministério dele. Estarei aqui sempre firme e forte, chamando o povo ao arrependimento. Bora, continuando? Jesus rechamando novamente. Aqui é Lucas. É Lucas 11. É Lucas 11 mesmo, né? E o versículo 23, ó. Quem não é comigo é contra mim, o Senhor disse. Se tu não tá ajudando a levar essas pessoas pro reino do céu, porque o que Deus quer é alma. O que o Messias quer é alma. O que o Messias quer é alma para o reino do céu. Se tu não tá colocando essas ovelhas conforme a vontade do Senhor, tu tá sendo contra ele. Se tu, presta atenção, por isso que muitas pessoas vão pagar um preço agora. Muitos pastores vão pagar um preço agora. Por quê? Porque tu tá sendo contra ele. Porque desse lugar dessas ovelhas subir ao rumo do céu, elas vão para outro canto. Por causa de quê? Porque tu tá sendo contra o Messias. Por isso que eu digo a vocês, examinar as Santas Escrituras. Prega o que tem que ser pregado. Chama o povo ao arrependimento. Se tem alguma coisa que não pertence ao reino do céu, tira. Tira. Porque isso vai ser barrado, essas ovelhas, e tu também. Olha, preste atenção, isso aqui é para os pastores, o que o Senhor está falando aqui, ó. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, Cristo quer o quê? Ajuntar tudo. Tá certo que ele diz que é ele que vai separar. Mas não tô mandando vocês, o quê? O que eu tô falando é só nós falar a palavra de Deus abertamente. É só nós abrir a boca e dizer o que tá escrito. Tá escrito, só soltar. Entendeu? E chama todos o que é o conserto, o ímpio, o evangélico, o católico, entendeu? Todos têm que chamar o povo ao conserto. Porque pelo Senhor, todos vão para o reino do céu. O Senhor não faz decepção de pessoas, não. O povo católico vai para o céu. O povo evangélico também. Mas o Senhor pede o que de nós? Santificação. Entendeu? E o que? O Senhor conta com os companheiros dele, que são o que? Os pastores. Os pastores são companheiros do meu amado. São companheiros do que? Do meu Senhor, da minha alma. Do meu esposo, o Senhor Jesus, entendeu? Ó. Como eu tô falando dele assim, eu vou soltar lá nas Santas Escrituras sobre isso, entendeu? Vou repetir novamente o versículo, ó. Quem não é comigo é contra mim. O Senhor deixou bem claro mesmo. Santifica essas ovelhas para o reino do céu. Santifica, porque o Senhor está às portas. O Senhor está o quê? Para tirar esse povo da terra. Santificar elas, a Ele. E quem comigo não ajunta, espalha. Não ajuntou para levar para o reino do céu, colocou para outro canto essas ovelhas. Vigia, lê as Santas Escrituras. Encerrei para vocês. Agora eu vou lá para o livro do Apocalipse confirmar o que eu falei para vocês. Ah, deixa eu ler mais algo aqui. É o que tá faltando. E eu já marquei, eu vou ler. Vou soltar nesse vídeo também, ó. É o que tá faltando hoje no ministério do Senhor. Pessoas que abrem a boca para falar o quê? A verdade nua e crua do jeito que ela é. Sem medo. Sem medo de perder ovelhas, que se elas saírem, porque elas não são ovelhas. Porque o Senhor, o Senhor disse que pode deixar o joio e o trigo. Quem vai separar ele, com certeza. Mas vocês têm que tentar o máximo salvar o máximo de pessoas pro reino do céu. Se tem 20, se tá o quê? Se tem o quê? 5, de acordo com a vontade de Deus, se tem 15, não tá? Tenta salvar pelo menos mais 5 para botar, para poder o quê? Para que não vá pessoas pro lado esquerdo, que vá o mínimo de pessoas pro lado esquerdo, chama essas pessoas para o lado direito. É só isso que o Senhor tá te pedindo, não é eu. É o Senhor que tá te pedindo. Pega essas pessoas que estão do lado esquerdo, que elas vão pertencer ao lado esquerdo. Tira elas do lado esquerdo. O Senhor te deu autoridade aqui nessa terra para tu fazer isso. Para tu o quê? Tirar elas desse lado, entendeu? E tu colocar elas pro lado direito. Porque todos nós somos filhos do Senhor. Mas o que? O inimigo, ele é um inimigo... Ele é um inimigo terrível do Senhor. Então, ele se levanta com raiva contra as ovelhas dele. Entendeu? Por quê? Porque ele não pode chegar no Senhor, mas ele pode chegar nas ovelhas. Porque nós estamos nessa terra. Mesmo, mas Deus tem uns anjos por nós, sim. Mas vocês não sabem que o inimigo tem artimanha? E ele vai colocar artimanha que a gente saiba que são dele? Não. A gente vai pegar sabendo sem saber que é dele. Entendeu? Por isso que eu converso com vocês abertamente. Vou pra cá, ó.
Como, pois, invocaram aquele em quem não creem. Continuando. E como creram naquele que quem não ouviram. Como é que elas vão crer se as pessoas não pregam, não falam a palavra de Deus? Como é que elas vão acreditar que está escrito se elas não estão escutando? Preste atenção nesse versículo aqui. Esse versículo aqui é Romanos 10. Romanos 10, o versículo 14. Lê esse versículo 14. Ó, o Senhor está repreendendo, o Senhor está chamando a atenção, que está faltando pessoas para pregar o evangelho. Tem pessoas para escutar, o mundo está cheio de pessoas para escutar o evangelho. Está faltando pessoas que falam a palavra de Deus abertamente do jeito que é para ser. Ó, como, pois, invocaram aquele em quem não creu. Para eles crer, nós temos que falar na Santa Escritura. Continuando. E como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que eles vão crer se eles não estão escutando a palavra de Deus? Preste atenção. E olha o que vai dizer esse versículo. E como ouvirão se não há quem pregue? Preste atenção nessa última frase. Eu prestei atenção. Tá faltando pessoas para pregar o evangelho. Ei, tem muitos ouvidos no meio do mundo. Na casa do Senhor também. Tá precisando de quê? De pessoas para falar a palavra de Deus abertamente, para que essas pessoas se voltem para Ele, porque o Senhor quer alma. O Senhor quer alma, eu quero alma. Ainda tem até um hino, esse hino é lindo. Eu quero almas. Então, o Senhor quer alma, o Senhor quer nós todinha, a alma, corpo e espírito, né? Então, vou repetir essa pequena frase para vocês do versículo, afinal, a última frase do versículo. Por isso que eu digo a vocês, todas as frases são importantes na Santa Escritura, que são palavras que saem dos lábios dele, entendeu? Dos pensamentos dele, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas é pregar mesmo palavras de arrependimento, palavra mesmo de transformação. Eu aceitei Jesus, mas eu tô com batom, tô com maquiagem, tô com salto alto, tô igualzinho ao mundo. Eu aceitei Jesus, tô na igreja, tô me congregando, eu tô fazendo sabe o quê? Causando escândalo. Se eu não renunciar, agora se eu renunciar, aí sim, eu tô me preparando para ir para o reino do céu. E que? Aí eu tenho certeza absoluta que eu passo na porta do céu. Se eu renunciar, por amor o quê? O que ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Entendeu? Encerrei para vocês. E para vocês confessar, tem escrito aqui também, ó. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre... Não é esse daqui não, é esse daqui, esse é o versículo 9. Saibam, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre o mundo dos mortos, será salvo. Se tu crê em Senhor, tu serás salvo. Tu ainda além de tu ser salvo, tu ainda salva a tua casa. Tu ainda salva a tua família. Começa a interceder por eles, entendeu? Porque as nossas orações, ela interfere no mundo espiritual. O inimigo pode até interferir, com certeza, né? Mas o que? As nossas orações, nossos clamor, interferem muito mais, porque são santos. E nós se santificamos para o quê? Para o Senhor, entendeu? Para que as nossas orações, elas não sejam barradas. Elas passem, entendeu? Encerrei esse vídeo pra vocês. Eu vou soltar o sonho em outro, tá bom? Porque para mim soltar o sonho, eu tenho que soltar a Santa Escritura para me confirmar vocês, para que não haja dúvida na cabeça de vocês, na mente de vocês, entendeu? Eu tenho que soltar a Santa Escritura, eu tenho que soltar o sonho, mas o que? Com a Santa Escritura. Fui. E vou beber um pouquinho d'água, viu? Tô com a garganta seca. Fui.